Hoje vamos para, assim, um livro mais quente. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Perdida de Amor, da Cherry Hall. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Leia e à Quintessência o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte e eu gosto muito desta autora. Como toda a gente sabe, eu gosto de livros hot, gosto de livros eróticos e, portanto, esta autora é uma autora que eu leio há algum tempo. Para mim, aqueles saquinhos com estas fitinhas são sinónimo de livro de que eu vou gostar. E este não foi exceção. Bom, este livro é uma série, é o primeiro de uma série, ou seja, vai haver, eu penso que a Leia e a Quintessência não nos vão deixar sem a continuação, vão haver mais livros desta coleção que se chama Mulheres Perdidas e, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro encerra uma história. E o bom destas séries, desta autora, é exatamente isso. O bom das séries desta autora é exatamente o facto de nós sabermos que, apesar de ser uma série, cada livro funciona autonomamente, cada livro trata a história de um duo, de um casal de personagens. Portanto, nós sabemos que o próximo livro já não vai ser sobre estas personagens, vai ser sobre outras personagens. E aqui nós vamos encontrar a Libby. A Libby é encontrada numa ilha deserta das Caraíbas, portanto, uma ilha onde ela foi lá parar, nós depois ficamos a saber, por um naufrágio. Os pais acabaram por morrer e ela fica na ilha com duas amigas, o que me faz pensar que a história dos outros livros será a história dessas duas amigas. Bom, ela é resgatada por um barco e volta para a Inglaterra. Volta para a Inglaterra e ela percebe-se que é diferente das outras jovens, das outras amigas, até porque ela não é alguém que passe incógnita, digamos assim. O seu caso deu muito que falar em Inglaterra e, portanto, toda a gente, também podemos usar como força de expressão, toda a gente sabe quem ela é. E isso traz-lhe alguns problemas e algumas dificuldades. Ora, vamos encontrar aqui também o Luke. O Luke é um jovem que tem que ir assumir as suas terras, a sua família, porque o seu irmão, enfim, as coisas não correram, o seu irmão mais velho e, portanto, o herdeiro, as coisas não correram muito bem, o irmão acaba por morrer e ele tem que ir assumir a sua função e o seu papel de família naquelas terras. E aí temos o encontro entre estes dois. E pronto, está o puzzle montado, está a história montada, está tudo montado, por forma a que tenhamos aqui uma história que nos aquece o coração, como dizem os meus amigos brasileiros. Ora, tanto mais que nós sabemos que estes senhores tinham como uma das suas obrigações casar. Pois é, só que o Luke conhece a Lily e, portanto, o resto, bom, o resto vocês têm que ler o livro, eu não vos vou contar mais nada, vou-vos só dizer que eu gosto muito deste tipo de livros, gostei muito deste livro, achei este livro daqueles que nos leva para uma história que, apesar de eventualmente nós já sabermos o final, a mim não me inquieta nada, porque eu acho que estas histórias têm o seu quê de emotivo, têm o seu quê de algo que, de alguma forma, a mim me cheira a consolo, me sabe a consolo. Ou seja, este tipo de livros é aquele livro que nos leva por um romance que nós já sabemos como é que ele vai acabar, que nós já sabemos como é que as coisas vão acontecer, mas que na realidade, e aqui acho que para quem gosta deste livro, este tipo de livros, quase eu não sentiria necessidade de dizer isto, mas para quem tem um pé atrás com este tipo de livros, eu acho que é importante perceber que aquilo que nos interessa não é o final, porque esse nós já podemos antever, é o caminho. Ou seja, neste tipo de livros não nos importa saber se eles vão ficar juntos ou não, porque nós já sabemos o final
interessa-nos perceber as dinâmicas do casal, interessa-nos perceber como é que o casal se vai relacionar entre si e interessa-nos perceber como é que as coisas vão acontecer. E sobre esse ponto de vista, deixem que vos diga que estes livros são do melhor que existe. Tanto mais que uma das coisas que eu também gosto nestes livros é de perceber como é que o autor me leva até lá. Ou seja, qual é o caminho que o autor faz para começar numa relação que poderia eventualmente não ser do agrado dos protagonistas ou que eventualmente não seria a relação mais auspiciosa para um dos protagonistas, mas que no fundo nós sabemos que eles têm que chegar a um acordo e que no fim a coisa vai dar-se e vai acontecer. E portanto é muito interessante perceber como é que o autor leva o leitor nesse caminho. Daí eu dizer que nestes livros, mais do que o final, aquilo que interessa ao leitor é o caminho e a forma como lá chegamos. Não só aquilo que eles têm que moldar, ou aquilo que eles têm que pensar, ou aquilo que eles têm que refletir para que isso se dê, mas também ver quais são as formas a nível da construção narrativa que o autor usa para que se dê, não é? Para que no fim o final seja aquele que nós já estamos a prever. É, pois, um livro romântico, é um livro engraçado, é um livro onde temos drama, mas também temos brincadeiras, é um livro onde temos densidade emocional bastante, é um livro que acaba por ter todos aqueles elementos que fazem deste tipo de livros um sucesso para os leitores que gostam do estilo. E deixem que vos diga uma coisa, eu acho que às vezes há assim uma malapata, chamamos-lhe assim, com este tipo de livros. E depois, quando eu pergunto, está bem, mas qual é que não gostaste dos que leste? Me dizem, não li nenhum. E isso a mim às vezes inquieta-me, porque eu não sei se gosto de arroz só comer massa. E, portanto, também me parece que é redundante só pela capa, e nós temos vários exemplos de vários autores, nomeadamente no grupo Leia, que a capa pode enganar e a capa pode parecer que nós não vamos gostar do livro e depois, quando chegamos ao livro, acabamos por gostar. E também, diga-se de passagem, pode a capa parecer que o livro é mais dramático ou mais romântico do que aquilo que ele na verdade é, ou mais erótico do que aquilo que ele na verdade é. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu acho que devem experimentar, dar uma hipótese a estes livros para ver, e então depois sim, obviamente, se não gostarem, está tudo certo, está tudo bem, não somos obrigados todos a gostar do amarelo, mas a verdade é que também não sabemos se gostamos se não formos experimentar. E daí a minha, digamos, este meu discurso quase escolar, deve ser de feito profissional, não sei, de vos dizer, experimentem. Não digam que não gostam, porque pode ser que tenham uma agradável surpresa. Sabendo de antemão a tipologia textual deste livro. É óbvio que quem não gosta de livros ou quem não gosta de livros eróticos vai estar mais renitente em relação a este tipo de livros. Embora eu não acho que isto tenha aqui nada assim de muito extraordinário. Na verdade, este livro acaba por ser, se quiserem, um romance na sua acessão, na acessão da palavra, ou seja, este livro acaba por ser um romance romântico, sem ser um xalala que temos aqui. Tem a vantagem nesta autora dela nos dar um complemento a nível da construção das personagens. Eu gosto muito da construção das personagens desta autora, eu acho que ela lhes dá uma densidade muito grande. As histórias não são de todo histórias fáceis, as histórias são histórias difíceis, são personagens que nós percebemos que têm dilemas, que têm ansiedades, mas que simultaneamente também percebemos que são histórias que têm a opção e tomam as suas opções e têm escolhas e tomam essas mesmas decisões. E isso é muito interessante e muito importante, principalmente num livro destes. Por isso é que eu continuo a ler esta autora, porque às vezes o que acontece é que, lendo 3, 4, 5 livros da autora, nós acabamos por achar que é um pouco mais do mesmo, o que não acontece de todo com esta autora, e ela já tem 9 livros publicados
penso que todos pela quinta essência, exatamente, todos pela quinta essência. Este é o 10º e a verdade é que eu continuo a ler e a não achar que o livro é de todo igual aos outros. Basta ver aqui esta densidade da criança que teve que ficando sozinha, teve que desenvencilhar. Basta aqui esta dinâmica de alguém que percebe que tem um dever para cumprir, mas que o seu coração se pode sobrepor. Vai criar logo uma dinâmica. Não quer dizer que já não tenha lido isto, ou pelo menos alguma parte desta temática em outros autores, mas a escrita desta autora diferencia e a escrita desta autora faz dela, para mim, uma referência. E pronto, agora é esperar pela história das outras duas meninas. Deixem-me ver a cábula. É a Caroline e a Joanne. Fiz a cábula para não me esquecer. É esperar pelas histórias destas duas e ficar ansiosamente à espera que a Leia publique a continuação destas mulheres perdidas que começou tão bem com esta história da Libby e do Luke. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.